Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo de utilidade pública onde eu vou falar sobre as contribuições que você pode fazer para o INSS. E aí, lógico, eu vou contar alguns segredinhos, algumas coisas que você ainda não sabe sobre essa questão de contribuição para você orientar os seus colaboradores, você também conhecer como que você pode usar essa questão da Previdência Social. E eu vou mostrar para você na tela do meu computador essa apresentação, essa breve apresentação que vai tirar muitas dúvidas em relação ao tema. O que eu te peço é, já vai deixando o teu like aqui nesse vídeo, já vai compartilhando, assim que você terminar já compartilha. E se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, nós temos mais de 1000 vídeos ajudando empreendedores em todo o Brasil, já se inscreva no canal. Tamo juntos? Então vamos para a tela do meu computador. Como contribuir ao INSS passo a passo. Bom, como eu falei para vocês, o link está na descrição, que vocês podem se inscrever aqui no canal, se é o primeiro vídeo que você está vendo, ativar as notificações para toda vez que eu subir um novo vídeo, para ajudar empreendedores e pessoas como vocês possam receber essa notificação e me seguir também lá no Instagram, AltairAlves01, que vai ser um prazer ter você por lá, tá bom? Então vamos lá. Bom, sobre a filiação. De acordo com a legislação, filiação é um vínculo jurídico que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que fazem contribuições a ela, podendo ser de uma forma obrigatória ou facultativa. Uma vez criado esse vínculo jurídico, os cidadãos passam a ter direitos em forma de benefícios e serviços e, lógico, as obrigações que são os pagamentos. Tipos de filiação. O ato da filiação para os segurados obrigatórios ocorrerá na forma automática, a partir do exercício da atividade remunerada, para os facultativos, a partir da inscrição formalizada e o pagamento da primeira contribuição. Tipos de filiação. Você tem os segurados obrigatórios, empregado, trabalho avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e os segurados facultativos. E aí, pessoal, eu queria falar com vocês. Para você que é empregador, você tem que conhecer muito bem essa situação. Por quê? Porque às vezes você tem um colaborador que você está contratando, um empregado, e que você não está fazendo o recolhimento do INSS dele ou não está registrando, essa pessoa automaticamente não vai fazer uma contribuição porque a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição era sua. Então você tem que ficar muito atento em relação a isso, porque depois o INSS vai cobrar isso de você como empregador. Então fica muito atento a isso, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Vamos lá. Então vamos falar do empregado. O empregado, todos aqueles que trabalham de carteira assinada, contrato temporário, diretores, empregados que têm mandato eletivo, que prestam serviço a órgãos públicos, em cargos de livre nomeação e exoneração, como ministros, secretários e cargos em comissão em geral, que trabalham em empresas nacionais instaladas no exterior, multinacionais que funcionam no Brasil, organismos internacionais, emissões diplomáticas instaladas no país. Servidores públicos que fazem contribuição a regime próprio de previdência social não fazem parte desta categoria, é importante falar. A gente tem o trabalho avulso, que é o trabalhador avulso, todos aqueles que prestam serviço a várias empresas, mas são contratados por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra, podendo citar como, por exemplo, os trabalhadores em portos, estivador, carregador, amarrador em embarcações, e também aqueles que trabalham na indústria de extração de sal ou de ensacamento de cacau. A gente tem o empregado doméstico, que agora tem uma legislação própria para isso, Todos aqueles que prestam serviço na casa de outra pessoa ou família, desde que a atividade não tenha fins lucrativos para o empregador. Podemos citar como, por exemplo, empregada doméstica, a governanta, o jardineiro, o motorista, o caseiro e outros trabalhadores nessas mesmas condições. A gente tem também o contribuinte individual, que é outro tipo de filiação, Todos aqueles que trabalham por conta própria, de forma autônoma. Então nós estamos falando aqui do autônomo. E aí, pessoal, é bem importante conversar com vocês em relação a isso, porque a Previdência Social, quando ela juntou com a Receita Federal, ela começou a fazer algumas cobranças que antes não faziam. Por exemplo, agora eles estão cobrando o INSS de autônomo. Toda vez que você tem um rendimento que você declara na sua declaração de imposto de renda que você ganhou mensalmente, você é obrigado a contribuir 20%, lógico, respeitando o teto, que você é obrigado a fazer o recolhimento dos 20% até esse limite, se você declarar que recebeu até aí ou mais que isso. Então fica atento você que é autônomo, porque a Receita Federal está cruzando e está buscando essa informação no imposto de renda para cobrar você também. Teve gente agora que teve essa situação e teve em torno de 12 mil reais no mínimo aí de pagamento para a Previdência Social, atrasado, lógico, com esse valor corrigido, com juros e multa. Então vamos voltar aqui, pessoal.
todos aqueles que trabalham por conta própria, né, de forma autônoma, ou prestam serviço de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, dentre outros, né, os sacerdotes, os diretores que recebem remuneração decorrente de atividade em empresa urbana ou rural, os síndicos remunerados, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores. Diaristas, então você percebe que, vou falar com vocês aqui, olha, para quem mais de 3 vezes por semana presta serviço numa única casa, já gera vínculo empregatício e aí você vai entrar lá no empregado doméstico. Diarista aqui é para quem trabalha 1 ou 2 dias em locais variados e aí você é considerado também diarista. Os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativas de trabalho. A gente também tem o segurado especial. Nessa categoria enquadra-se a pessoa física que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que como auxílio eventual de terceiros, desenvolva atividades como produtor rural, proprietário ou usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meieiro, ortogados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividades agropecuárias em área contínua, ou não de até 4 módulos fiscais, e atividades de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça desta atividade o seu principal meio de vida. O pescador artesanal também, o cônjuge ou o companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou esse equiparado do segurado de que tratam os itens acima e que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O índio, reconhecido pela FUNAI, inclusive o artesão que utiliza matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, independente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo irrelevante a definição de indígena aldeado, indígena não aldeado, indígena em várias vias de integração, índio isolado ou índio integrado, desde que exerça atividade rural em regime de economia familiar e faça dessas atividades o principal meio de atividade que sustenta. A gente tem agora os segurados facultativos, todas as pessoas com mais de 16 anos que não possuem renda própria, mas decidam contribuir para a Previdência Social. Podemos citar como, por exemplo, as donas de casa, síndicos de condomínios não remunerados, desempregados, presidiários não remunerados e estudantes bolsistas. Ao segurado especial, a legislação garante a possibilidade de contribuir facultativamente, caso seja o seu interesse. E aí, pessoal, é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque existiam, né, e existe ainda na mente das pessoas uma grande dúvida que, eu posso ser contribuinte do INSS mesmo não trabalhando, mesmo não tendo um exercício remunerado? Tá aqui, você pode sim contribuir de forma facultativa e um pouquinho mais na frente eu vou explicar para você com detalhes como que você faz essa contribuição. Vamos continuar aqui. Pessoal, vamos falar agora como pagar as contribuições. Mas antes quero falar para você, já desce aqui agora, já deixa seu like para ajudar a gente a atingir mais pessoas, senão você esquece, eu sei que você esquece. Então, já desce aqui, já like! Então vamos lá, pessoal, então depois do seu like, que eu sei que você já deu, vamos falar de como pagar. O meio utilizado para o pagamento dessas contribuições poderá ser o empregado doméstico via o e-social, que aí você tem que registrar lá no programa, né, como um empregador, para poder fazer os recolhimentos e usar o programa para calcular todas as contribuições. Empregado comum, por meio de folha de pagamento da empresa, já é descontado, né, automaticamente na folha de pagamento. E o trabalhador avulso, por meio de folha de pagamento dos sindicatos de categoria ou órgão de gestor de mão de obra. Então, pessoal, o empregado doméstico, ele pode fazer, como ele vai pagar? Ele vai fazer os recolhimentos, a alíquota do empregador, né, de quem está empregando, é de 8%. A alíquota do empregado, ela pode variar de 8% a 11%, dependendo da remuneração. Aqui do lado eu tenho uma tabela que você pode ver que até R$ 1.693,72, isso falando do ano de 2018, nós temos 8%. De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 nós temos 9%. E a outra tabela, né, acima desse valor e até R$ 5.645,80, 11%. Passou desse valor o seu salário, não há desconto mais acima desse valor de 11%, acima de R$ 5.645,80, você só vai pagar o imposto de renda, porque não tem mais contribuição previdenciária acima do teto. Esse valor também é para o trabalhador avulso, então você que paga avulso, você vai usar essa mesma tabela, tá bom?
Então aqui a gente tem a questão do contribuinte individual, uma tabela do contribuinte individual e do facultativo. E, gente, olha só, a gente tem que pensar o seguinte, eu, particularmente, por mais que as pessoas falam que o INSS às vezes não vale a pena, depende muito do teu momento, depende muito da tua atividade, depende muito da tua situação financeira. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, se você ficar doente, eu sei que a gente está passando por várias reformas, mas se você de repente não consegue trabalhar e você precisa de ter uma renda até você melhorar, você vai poder contar com o INSS. Então, assim, eu acho que é importante você pensar também sobre essa questão das contribuições, acho que vale a pena, certo? Vamos continuar aqui. Olha só, então você tem o salário mínimo agora 2018 é 954, você tem a contribuição de 5%, que você pode, que não dá direito à aposentadoria. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre essa questão da baixa renda, que é a contribuição para baixa renda. Você vai contribuir com R$ 47,70, 5%. Você tem também a contribuição de 11%, que é a contribuição exclusiva do plano simplificado da Previdência, que você vai pagar R$ 104,94. E você tem também a contribuição de 20%, que é essa da direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que você vai pagar de 20% sobre 954 até R$ 5.645,80, que é o limite do INSS, agora o teto do INSS para 2018, tá bom? E você vai pagar entre R$ 190,80 a R$ 1.129,16, que é o teto de contribuição. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês sobre isso. Bom, facultativo de baixa renda, para você entender. Facultativo de baixa renda é uma forma de contribuição ao INSS com valor reduzido de 5% do salário mínimo. Essa modalidade é exclusiva para homem ou mulher de famílias de baixa renda e que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, dono de casa, e não tenha renda própria. Requisitos: não possui renda própria, de nenhum tipo, incluindo aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, entre outros valores. Não exerce atividade remunerada, dedica-se apenas ao trabalho doméstico na própria residência. Possui renda familiar de até 2 salários mínimos. Possui renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, se toda a sua família juntando a renda, até no máximo 2 salários mínimos, você vai poder fazer essa contribuição. Bolsa Família não entra nesse cálculo. Então, se você recebe Bolsa Família, não tem problema. Está inscrita também no Cadastro Único de Programas Sociais, com situação atualizada nos últimos 2 anos. A inscrição é feita junto ao Centro de Referência de Assistência Social do município, tá? Se você quiser fazer esse cadastro. Se você não se enquadra nessas condições, mas quer contribuir sobre um salário mínimo, você pode usar o plano simplificado. E aí, pessoal, eu acho que é interessante falar com vocês mais uma vez aqui. Eu acho que vale a pena, você contribuir. Por quê? Porque às vezes você vai, tudo bem, eu só vou aposentar por idade, mas é interessante, você que não tem nenhuma contribuição, não tem nenhuma renda, você chegar, por exemplo, mulher aos 60 anos e homem aos 65, ter pelo menos um salário mínimo de renda que vai ajudar você, com certeza, em alguma coisa. Então é importante pensar sobre isso também e orientar as pessoas que façam também esse tipo de contribuição. O plano simplificado. O plano simplificado é uma forma de inclusão previdenciária com percentual e contribuição reduzido de 20% para 11%, desde que o valor pago seja igual à alíquota multiplicada pelo valor do salário mínimo vigente. A implementação desse plano se deu a partir da publicação da Lei 123, com efeitos de 2006, com efeitos a partir de abril de 2007. A quem se aplica? Esse plano se aplica exclusivamente à categoria de contribuinte individual que trabalha por conta própria e não seja prestador de serviço, a empresa ou equiparada, e também ao facultativo, que é aquele que não exerce atividade. A única coisa que você tem que pensar é que você pode até recolher os 11%, mas o grande problema nisso daí é que você também não tem aposentadoria por tempo de contribuição e acaba não valendo a pena também você usar esse simplificado, na minha opinião. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês nesse tutorial, mais essa videoaula, para ajudar vocês a entenderem as contribuições da Previdência Social. Eu vou voltar com mais desse conteúdo. Eu peço que eu vou deixar mais um vídeo aqui indicado para você assistir, para você conhecer mais o nosso canal. Se é o primeiro vídeo, não deixa de se inscrever e olha, deixa o teu like, que com certeza vai ajudar a gente muito a atingir o nosso público. Um grande abraço, fica com Deus e muito sucesso!